Mateus capítulo 16, versículo 13, e nós vamos ler até o 20. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Eu queria destacar nesta manhã o versículo 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ultimamente, vocês têm percebido nossa preocupação, nosso cuidado com o tema da membresia. E o próprio termo em si causa uma certa estranheza, porque para muitos de nós o termo é desconhecido. E por que também? Porque a gente está tão acostumado a ir aos cultos, frequentar os domingos, e eventualmente até igrejas locais diferentes, que o termo membresia, ser membro, como uma doutrina que se desenvolve, que tem implicações, causa para a gente uma certa estranheza. Mas eu queria dizer nessa manhã que membresia é o lado institucional da vida da igreja. Porque a membresia, por exemplo, vai nos ensinar a respeito de compromissos, de agenda que uma comunidade tem, por exemplo. Vai nos ensinar a respeito de cuidado recíproco. A membresia da igreja é o traço na terra definidor do que é essa igreja invisível, do que é essa obra que Deus está fazendo no mundo, resgatando pecadores. A membresia, inclusive, sim, é uma lista de nomes daqueles que fazem parte de uma comunidade local, que se entregaram a servir seus irmãos nessa comunidade com certos compromissos e também com certos direitos. É uma forma institucional de declarar, aspas, as pessoas dessa lista são as de dentro. As que não estão nessa lista podem ser visitantes e são bem-vindos, mas são de fora. Nesse sentido, veja bem o que eu vou dizer, a membresia é exclusivista. Ela se posiciona. A disciplina da igreja, então,
E a gente vai encontrar isso um pouquinho à frente. Veja capítulo 18. Vou aproveitar e vou ler agora. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Veja bem aqui, a intenção de Jesus em que a gente lide com os problemas e que não deixe pelo caminho feridas, marcas, coisas não resolvidas, mudando de igreja como é tão comum em nosso país. Isso é comum. Sabe, tive um problema lá com um pastor, tive um problema com um irmão. Primeira coisa do que resolver aquele problema, confessar o seu pecado, ouvir uma admoestação, não. Eu vou, sem ninguém me conhecer, para uma outra comunidade e eu não lido com aquilo. Como se aquilo não fosse me acompanhar, como se o problema fosse do outro ou da comunidade. E eu imagino então que num outro lugar os problemas não acontecerão e eu me darei conta de que na verdade eu sou parte do problema. Com isso a gente adia ser trabalhado, santificado, corrigido, ajudado para lidar com fraquezas que todos nós temos. Então aqui Jesus está dizendo, há um problema, lide com ele. Resolva ele. Versículo 16, é possível que a pessoa não ouça. Se não te ouvir, leve com você uma testemunha, ou 2, ou mais, e toda a questão será decidida. Mas pode ser que mesmo assim não consigamos êxito. Jesus continua. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Olha só. Tem um remédio. Jesus quer que a gente lide com os problemas. Veja, quando a igreja do caminho deu esse passo de consolidar-se, de ser igreja, a gente esteve disposto a isso aqui. Não a ser uma porta aberta onde as pessoas entram e saem e com elas não nos relacionamos, não as pastoreamos, não as cuidamos, não as ajudamos. Não é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o que Jesus aqui nos deixou como exemplo. A igreja precisa se conhecer. Nós temos vínculos entre nós temos irmãos do corpo de Cristo que vão nos ajudar a vencer desafios. Isso é parte do processo de ser igreja e ser membro de uma igreja local. Veja, se não ouvir, se a pessoa que fez alguma coisa errada, manifestamente errada, não acolheu nem 1, 2 ou 3 pessoas, tem que levar o assunto para a igreja, note bem, para a comunidade local. E se ele não ouve a igreja, isso sim, talvez para muitos de vocês é uma coisa desconhecida. Se ele não ouve a igreja enquanto tal, que também está ciente do processo, se ele não ouve a igreja vai considerar ele gentil e publicano. A igreja vai tirar ele da lista. Ah, pastor, que duro, que coisa mais sem amor. Como assim? Jesus escreve o nome de alguém no livro da vida, quem é que vai poder aqui na terra tirar? Pois esse texto nos vai levar a pensar um pouco melhor sobre isso. De uma certa maneira, Jesus aqui delega para a igreja lidar com esse tipo de problema, adversidade, de situação não resolvida, de modo que aqui, se a pessoa não se arrepender, ela seja excluída, ela seja encarada por toda a comunidade como alguém que não faz parte do corpo de Jesus e dos membros da igreja. Aí, nesse contexto, é que vem o versículo 18, e é por isso que eu pedi que prestássemos atenção no capítulo 16, quando também fala ali das chaves. Das chaves. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a igreja, enquanto defensora do Evangelho, enquanto confessora do Evangelho, vai também ajudar os irmãos
a testarem a autenticidade da fé dos membros. Até para ajudar pessoas que às vezes têm uma fé muito individual e que é disforme e que é comprometida e que está corrompida, para que ele volte à sensatez e tenha uma fé sadia. Do contrário, essa pessoa será orientada a dar um passo atrás. Eu sei que isso é um pouco desconfortável. Na caminhada que a gente fez, raramente praticamos isso aqui. Mas eu quero levar vocês hoje pela manhã a aprofundarmos essa temática. O assunto aqui do capítulo 18 é disciplina da igreja. É um mecanismo utilizado para dizer quem é crente de verdade e quem não é. Sim, a igreja é falível, ela erra. Sim, ela é falível e ela erra. Mas Jesus deu à comunidade reunida essa competência para lidar com problemas e, inclusive, dizer quem não está tendo uma atitude cristã e não se arrependeu. A disciplina da igreja deixa, então, a gente um pouco desconfortável. Mas é a caneta que escreve alguns nomes na lista de membros e risca outros. Ela é o oficial de justiça que enquadra aquele que é farsante, que aparentemente é membro, mas não é. A membresia e a disciplina da igreja são os dois lados de uma mesma moeda. Deus quer usar essas estruturas para ajudar a definir o seu amor para com o mundo que nos observa. Queria que você me ouvisse nesta manhã, nesse caminho que eu vou fazer agora. Por que alguém desejaria fazer isso? Você pode perguntar. Desligar alguém, considerar alguém fora da comunidade, gentil e publicano, alguém que não se arrependeu, que foi procurado por duas ou três pessoas, a igreja toda se envolveu e mesmo assim ele não retrocedeu. Por quê? Jesus deu à igreja esse tipo de autoridade institucional. E aí é o perigo de hoje, a gente falar muito em amor enquanto sentimento e imaginar que isso é contra toda a instituição. Aliás, essa é uma crítica que se faz aos protestantes. Que a gente, quando deu aquele passo para a reforma, a gente estava querendo dizer que cada crente podia ler a Bíblia como queria, interpretar a sua fé como desejava, e que a igreja não tinha mais nenhum poder institucional sobre essa fé. Mas essa não é toda a verdade. Fomos para um outro extremo de pessoas hoje que caminham de forma individual, que não têm compromisso com uma comunidade e que entenderam mal a liberdade cristã de, por exemplo, ler a Escritura e ir a Deus por meio de Jesus. Os autores do Evangelho registraram Jesus utilizando a palavra que a gente aqui traduz como igreja apenas 2 vezes. Sabia disso? Que a palavra igreja só aparece 2 vezes nos Evangelhos. Nesses 2 capítulos, 16 e 18. Talvez seja irônico, portanto, à luz da nossa cultura e da repulsa que a gente tem a qualquer institucionalismo, que em algumas situações como essas, Jesus conceda a esse grupo de pessoas a autoridade para ligar e desligar. Daí, chaves do reino dos céus. Essas passagens que a gente acabou de ler aqui têm sido debatidas pelos clérigos desde que Mateus as escreveu. Palavras de Jesus. E compreender tudo o que elas envolvem, claro, não é fácil. Por enquanto, vale a pena destacar apenas o seguinte: Jesus descreve esse poder com a metáfora de uma chave. A qual é a razão de os pastores e os teólogos ao longo da história se referirem ao que ficou conhecido como o poder das chaves, ligar e desligar.
Essa metáfora é simples. O que as chaves fazem? Trancam e destrancam portas. As chaves permitem que algumas pessoas entrem, mantendo outras do lado de fora. O que é exatamente o que Jesus queria que esse grupo de pessoas reunido, chamado igreja, fizesse. Controlasse quem ficava dentro e quem ficava fora. Já disse aqui, e vou repetir, falei isso quarta-feira. É muito comum a gente ouvir que a igreja tem que ser um lugar aberto para receber a todo mundo. É verdade. A igreja é um lugar para receber o pecador tal como ele se encontra. Mas me chamou a atenção a fala de um pastor, publicada em redes sociais nesses dias. A igreja não é como uma vinícola em que a pessoa vem, prova os vinhos para ver se ela gosta ou não, e aí então ela decide o que vai fazer. A igreja também diz que os membros que querem ali ficar serão aceitos segundo o que Jesus entende de uma igreja. Eu sei que isso é duro, mas é duro por causa do contexto em que a gente hoje vive, em que amor se define por coisas questionáveis. Nessa semana mesmo eu fiz uma postagem em que eu dizia exatamente isso. Deus é amor. É uma coisa. Outra coisa é eu dizer o amor é Deus. E eu já vou explicar. Quer dizer, qual é a ideia de amor que a gente tem e qual é a ideia de amor que Jesus tem? São palavras dele no cuidado daqueles que vão ser os seus discípulos. Onde Jesus diz que essa chave tem que ser usada? Onde esse ligar e desligar acontece? A resposta dele é simples, meus irmãos, aqui na terra. É nesse nosso tempo mesmo. Jesus chama essa assembleia de pessoas reunidas no seu nome para ligar e desligar pessoas na terra. O que não está muito claro é exatamente o que esse ligar e desligar significa no céu. Os católicos dizem uma coisa, os protestantes outra. Mas, atenção, esse ligar e desligar acontece em meio a pessoas reais, de carne e osso, e aqui na terra, não em meio a realidades abstratas. A igreja é um povo concreto. Isso acontece de maneira local porque os seres humanos existem de maneira local. Eu sei que a gente viveu agora um tempo de pandemia, onde o aspecto local ficou comprometido. Você podia congregar em qualquer igreja porque era virtual. Você podia fazer parte de qualquer grupo porque era pelas redes sociais. Você podia, como pode hoje, assistir uma pregação e você pode imaginar que você faz parte da comunidade daquele pregador ou pastor mesmo que ele esteja no Nordeste. Será que isso está correto? Jesus concede a esses ajuntamentos aqui reais, de carne e osso, constituídos de pessoas reais, o poder como a obrigação de decidir se o João, se o Paulo, se o Christian, se o Hélio são de fato crentes e participam do corpo de Jesus, são discípulos. Se esse ajuntamento real e não abstrato determina que a profissão de fé de um indivíduo é saudável, fidedigna, esse indivíduo é convidado a se unir ao grupo. Caso contrário, ele não pode ser unido. Como essas pessoas exercem a sua autoridade para unir, é a pergunta. Elas os unem por meio de dois mecanismos, visíveis e institucionais. O primeiro deles é o batismo. Por isso que o batismo é um ato que tem que ser praticado com um conhecimento da pessoa que se vai deixar batizar. E o outro ato é a Santa Ceia contínua. Está percebendo? Você faz uma instrução e leva alguém a tomar a decisão pelo batismo. Você acompanha essa pessoa e percebe uma fé saudável. É por isso que a gente tem que conversar com as crianças e tem que conversar com os adultos para perceber se de verdade aconteceu ali o novo nascimento, para que então o batismo aconteça. E da mesma forma a ceia e a participação nela é permitida desde que as pessoas não estejam fazendo perversão da fé, como por exemplo,
participar da ceia, viver uma vida em pecado e ainda dizer lá fora, eu sou parte da igreja do caminho. Ou eu sou parte da igreja tal. Sim, mas e tu está aí aceitando suborno, corrupção no governo, tu tem escândalos de todo tipo, a tua igreja está lidando com isso como um discípulo de Jesus, a igreja nem sabe. Você está percebendo que a gente está dando um testemunho para fora do que é ser um discípulo de Jesus? E se a gente deixa isso para o indivíduo, nem sempre o indivíduo sozinho consegue fazer isso? Você está me entendendo, meu irmão? Não sou eu que estou dizendo. Ou seja, o batismo e a participação contínua na ceia são esses meios que Deus dá à sua igreja de avaliar a saúde de nossa fé, de definir quem é crente e quem não é. Como eles desobrigam ou desligam alguém? Eles negam ao indivíduo, talvez, a oportunidade de participar da ceia. Nós não estamos falando aqui de pecados com os quais a gente luta na nossa vida o tempo todo. Nós somos pecadores. O que nós estamos dizendo é aquele que eventualmente assume que o que ele faz não é pecado, e então ele vem para a ceia sem compreensão do ato que está fazendo e, na verdade, banaliza o sacrifício de Cristo e vive deliberadamente em pecado. E quer dizer que Jesus o ama mesmo assim, e que ser discípulo de Jesus é continuar nessa prática? Não, não é. A pergunta que fica é, qual é o pastor ou qual é a comunidade que está disposta a lidar com isso? Você está percebendo onde a gente vai chegar? Quem quer esse ônus? Geralmente, numa ceia, a gente apresenta os elementos e, como costuma dizer, deixa para a consciência de cada indivíduo participar ou não. Mas a consciência dos indivíduos não é a mesma. E pode estar corrompida, pode estar dessensibilizada, como o texto diz no Novo Testamento. Então, a comunidade, o pastor, nós irmãos precisamos ajudar esse que vive em pecado e nem se dá conta e banalizou essa sua vida, a dizer que não pode ser assim um discípulo de Jesus, que ele precisa de ajuda. Repito, nós não estamos falando de fraquezas que são as nossas. Aliás, a gente vem à ceia numa manhã como essa porque a gente é pecador. A gente precisa do corpo e do sangue de Jesus. Agora, outra coisa é eu assumir algumas posturas e não ter consciência de que são pecaminosas, tentar legitimá-las, viver a vida dessa maneira, dizendo para o mundo lá fora que um discípulo assim vive. O poder das chaves vai desligar essa pessoa. Se ela não se arrepender, chamada individualmente, chamada coletivamente, chamada diante da igreja, o poder das chaves vai dizer, querido, não é assim. Existe uma dicotomia hoje bem presente no nosso pensamento entre amor e estrutura. A gente costuma falar, por exemplo, queremos ser parte de uma igreja orgânica. E o que se quer dizer muito com isso, às vezes, é sem regras, sem datas, sem hábitos, sem muitos encontros, sem autoridade, apenas espontaneidade. Experimente ser espontâneo, só espontâneo na vida. Você não vai trabalhar todos os dias. Você não vai dizer para a esposa que ama ela todos os dias. Você está percebendo? Essa sociedade nos molda hoje para decidir em cima do nosso momento e do nosso sentimento. E é por isso que as instituições, a lei, as regras nos ajudam a equilibrar a nossa vida de modo que eu tenho que acordar de manhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho que trabalhar. E eu tenho um horário a cumprir. Mas hoje existe essa dicotomia entre espontaneidade ou amor e estrutura, regras. Entre comunhão autêntica, alguns dizem, e instituição. Tem que ir agora na igreja. Agora tem que ir todo domingo.
Ai, tem que participar de grupo agora, sabe? Desconfie desse pensamento. Ah, tem que tal outra coisa. Essa dicotomia entre o espontâneo e o institucional, escute, é falsa. Correndo o risco de simplificar demais, é claro, digo que quem é romântico precisa do clássico. O coração precisa da cabeça, a criatividade precisa da ordem, o amor precisa da verdade e da autoridade. Quantos dizem amém para isso? Não foi muito forte. Deus nos deu racionalidade ou não nos deu? Deus nos deu dimensão emocional. Com tantas dicotomias como essas, precisamos tomar cuidado para não sermos forçados a adotar uma ou outra, ou razão, ou cabeça, ou emoção, ou sentimento. Mas ao contrário, relacionamos essas dimensões. Enfatizar uma coisa em detrimento da outra produzirá algo que é inferior à humanidade, pois é uma ênfase exagerada em certa direção que produz uma imagem distorcida, inferior à divindade, e à divindade compartilhada conosco, criaturas à imagem e semelhança de Deus. A simples presença de elementos institucionais numa igreja, regras e hierarquias, não implica em institucionalismo, meu irmão. Do mesmo modo que a lei não implica em legalismo ou em dogma, ou um dogma não implica em dogmatismo. A questão é como a gente equilibra essas verdades. É em meio a esse poder de ligar e desligar, para supervisionar e disciplinar, no meio de uma comunidade cristã de carne e osso, que encontramos as doutrinas da membresia e da disciplina da igreja, e talvez você nunca ouviu a esse respeito. O tópico sobre membresia e disciplina é relevante especialmente em nossos dias de sociedade líquida, nada permanece, tudo se modifica, pouca coisa a gente guarda. E eu quero destacar 4 razões porque isso para nós hoje é um desafio. Preste bem atenção. Primeira, nossa definição de igreja. O pragmatismo que reinou nas igrejas americanas há muito tempo já, pelo menos desde o advento daquela ideia, daquele movimento de crescimento de igrejas, onde a igreja começou a pensar métodos de crescimento, isso tudo deixou a nossa compreensão a respeito da própria igreja sem doutrina, sem preceitos, sem estrutura. É quase como se as correntes do pragmatismo e a pressão da pós-modernidade viessem junto com outros problemas que trouxeram muitas dificuldades para a igreja enfrentar esse novo tempo. Do lado dos evangélicos de direita estão pensadores cautelosos que são cuidadosos em outras áreas da doutrina, mas tendem a seguir uma postura mais pragmática quando eles pensam sobre a igreja local, sobre a estrutura, sobre a membresia. Quando os conservadores escrevem sobre a igreja, eles geralmente repetem o que os pais disseram a respeito da igreja ser única, santa, universal e apostólica, ou o que os reformadores escreveram como marcas da igreja. Se você administra bem o batismo e a ceia. E o evangelho ali é pregado. Essa última ênfase se traduz num compromisso com a pregação, levando a sério as ordenanças. O que é importante, mas não sempre oferecem uma orientação evidente sobre membresia e como a igreja vai funcionar de verdade. De outro lado, os evangélicos de esquerda fazem novas conversas em relação a como a igreja se relaciona com a Trindade, ou como a essência da igreja está ligada a missões. A consequência disso é que
ninguém de verdade enfrenta esse tema do que é ser corpo de Jesus e membro de uma igreja local. O próprio tópico sobre membresia e disciplina da igreja é relevante porque um número crescente de livros escritos por pastores e líderes de igreja se opõem explicitamente à prática da membresia. Alguns argumentam que membresia da igreja é coisa irrelevante, desnecessária, antiquada e por isso tem que ser dispensada. Outros argumentam que a linha divisória exclusivista de ser membro de uma igreja apresenta distorção do evangelho e por isso tem que ser dispensada. Mais ou menos assim, é falta de amor. Entre essas vozes, as palavras que se repetem vez após vez são essas, aspas, menos institucionalismo, mais comunhão autêntica, menos estrutura e mais amor. Eu lembro quando a gente começou aqui, como comunidade, ainda que de forma virtual, a gente fez um culto por semana. Qual era a nossa ideia? Ouvirmos a palavra de Deus, cultuarmos a Deus, guardarmos o dia do Senhor e enviarmos os irmãos em missão para ser luz no mundo. O que aconteceu? Os irmãos fizeram missão? Até pode ser que sim. Mas muitos irmãos encontraram outras coisas durante a semana para fazer, outros lazeres foram inventados, em outros lugares o dinheiro foi investido, outras amizades aconteceram, relacionamentos que nem sempre eram aquela escolha que Deus tinha para nós. Determinados autores católicos, romanos e protestantes liberais têm dito isso há muito tempo, menos instituição e mais espontaneidade. Isso se acentuou com o Concílio Vaticano II. E aí, para todos nós, ficou isso. Institucionalismo é uma coisa ruim e a comunhão espontânea é boa e amorosa. Esses autores e líderes não estão pensando dentro de um vazio, mas dentro de um contexto bem próprio com tendências culturais específicas. Isso nos leva à terceira razão para a relevância desse tópico, ou seja, os crentes ocidentais possuem uma concepção pequena e fraca da igreja local e sobre o seu papel na fé. E agora escute o que esse pesquisador, George Barna, que preside um instituto de pesquisa muito conhecido nos Estados Unidos, o Instituto Barna. A que conclusão ele chegou tendo feito uma pesquisa a respeito desse assunto nos Estados Unidos? Veja, enquanto aproximadamente metade da população adulta frequenta cultos religiosos, menos de 1 em cada 5 acreditam firmemente que congregação é um elemento crucial para o crescimento espiritual, que congregar, que estar inserido numa comunidade local é importante. Apenas alguns argumentam que a participação em algum tipo de comunidade de fé é exigida para que eles alcancem o seu pleno potencial. Somente 17% dos adultos disseram que a fé de uma pessoa deve ser desenvolvida por meio do envolvimento com uma igreja local. Guarde esse número. Somente 17% dos adultos pesquisados disseram que a fé de uma pessoa precisa ser desenvolvida numa igreja local, sob pena de a sua fé não ser amadurecida. Quando perguntamos a um crente comum o quanto uma membresia comprometida com a igreja é importante, isso produz algumas respostas, entre nada, um pouco, mais ou menos. Muitos crentes estão felizes por frequentar uma igreja específica, mas não querem uma associação formal, não querem muito compromisso. Outros estão felizes em visitar igrejas diferentes de mês em mês e permanecem nesse padrão durante toda a sua vida. Ainda há outros que, enfim, não frequentam igrejas e tentam manter uma vida espiritual através de livros, de grupos de comunhão interdenominacionais, ouvindo rádio
assistindo mídia cristã. Se você tentar explicar para alguém com essa mentalidade a importância ou necessidade de se associar a uma igreja local, é provável que você vai receber uma resposta de descaso. Isso é legalismo, poderá você ouvir. Isso é dogmático. Isso não é amor, isso não é espontâneo, isso não é vivo. À medida que o Evangelho de Jesus, meus irmãos, presenteia o mundo com um exemplo vívido do amor de Deus, seja através da pregação, seja através do testemunho individual. À medida que a membresia e a disciplina da igreja são o resultado do Evangelho, Jesus aqui quem está apresentando essa doutrina, a membresia e a disciplina da igreja local definem o amor de Deus para o mundo. Definem comunidade. Definem amar um ao outro. Nós somos um quadro que na nossa relação entre nós se espelha neste mundo. Foi o que Jesus disse: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Pois bem, esse amor de uns para com os outros tem definição, delimitação, tem prática, tem algo de concreto a respeito dele que o tema da membresia explicita. As mesmas coisas que nos ofendem com relação à membresia da igreja, hoje, se originam nas coisas que consideramos ofensivas em relação ao próprio amor a Deus. Você vai perceber isso. À medida que os crentes perdem de vista o chamado de Deus para levarem a cabo sua vida cristã coletiva, eles perdem a capacidade de definir o amor para o mundo. A doutrina da igreja, na verdade, leva toda a doutrina cristã a determinar como um grupo real de pessoas se reúne e organiza as suas vidas. Eu queria que você pensasse sobre isso. Se Jesus diz que, de alguma forma, o nosso relacionamento entre nós é uma imagem bonita do nosso discipulado com Ele, nós precisamos olhar, então, como estamos vivendo esse amor dentro das estruturas que Jesus mesmo aqui nos apresenta, para que essa expressão chegue lá fora e as pessoas vejam o amor de Deus. Você quer coisa mais feia do que esse migrar de igreja em igreja? O que nós devemos fazer quando alguém que é novo chega em nosso meio pedir uma carta de recomendação? Muitas vezes os pastores recebem na sua comunidade membros que causaram algum problema lá, não resolvido, vêm para uma nova comunidade, mas como o pastor está preocupado em aumentar o número de membros da sua igreja e não em lidar com o problema, ele dispensa a carta de apresentação e segue o baile. Você está percebendo as implicações disso? Que, querendo ou não, em nome às vezes de interesses pessoais, como agigantar o nosso trabalho, a gente, na verdade, está ajudando a não lidar na vida das pessoas com coisas que elas carregam há anos, machucando pessoas, ferindo irmãos. Quem está disposto a esse trabalho? Esse é um desafio. O que o evangelicalismo hoje precisa não é apenas de um centro renovado, avivado, uma comunidade cheia do Espírito Santo. A igreja precisa de limites práticos sobre como viver o amor, sob pena de entrar em transe e ignorar o ser humanozinho do lado que precisa de ajuda financeira. Deus não nos chamou a isso. Deus nos chamou a sermos cheios do Espírito Santo e essa manifestação se envolver com a vida dos outros, com a nossa caminhada. Não estou dizendo que devemos ter limites doutrinários, mas estou dizendo que temos que ter orientação doutrinária.
É exatamente por essa razão que a doutrina da igreja é a mais adequada para definir o amor de um modo que até mesmo a doutrina da salvação e a doutrina de Deus não podem. Escute o que eu estou dizendo aqui agora. A expressão da igreja cristã na forma de povo de Deus, como testemunho ao mundo, como ela vive do amor de Deus, às vezes é mais clara do que a apresentação de quem é Deus ou de como a salvação acontece. Veja esse texto de Efésios 3:10. A doutrina da igreja prepara o povo da nova aliança para exibir o caráter, a sabedoria e a glória de Deus a todo o universo. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Foi o texto que também acabei de ler, João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu não estou falando aqui de chorar, de se comover. Eu não estou falando aqui de dizer, eu vou mudar. Eu estou falando aqui de a gente trazer para as nossas rotinas, para os nossos hábitos, para a nossa agenda, para a nossa casa, para a nossa vida, ser igreja de Jesus. Meus irmãos, nós temos sido visitantes, nós temos sido pessoas que comprometem a cabeça e não o corpo, comprometem a emoção e não as ações. Isso aqui é muito sério, dentro do que nós fomos chamados a fazer e ser. O mundo entenderá quem é Cristo e o que o amor é quando a igreja o definir amando uns aos outros em nome do Evangelho. Quero repetir essa frase. Palavras de Jesus aqui em João 13:34 e 35. O mundo entenderá quem é Cristo e o amor quando a igreja definir esse amor de forma encarnada no amor de uns para com os outros, a partir do Evangelho. Porque o texto diz, como eu amei vocês. Mas aqui há uma armadilha. A palavra como, dentro da expressão como os amei. Os crentes devem amar uns aos outros como Cristo nos amou. Lembre-se do último domingo, o momento do lava-pés, onde Jesus diz assim, se eu sendo o Senhor lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Mas e se nós tivermos concepções idólatras a respeito do amor? E aí me refiro à postagem que eu fiz nessa semana. Nós assumimos, não que Deus é amor, mas que o amor é Deus. Nós não estamos perguntando que Deus nos diga o que é o amor, a gente está pressupondo o que é e está botando um adesivo em cima dele e dizendo, isso é de Deus. Sem consciência, sem perceber. Não comparecemos diante do verdadeiro Criador do universo para perguntar, Senhor, por favor, nos diga como o Senhor define amor. Em vez disso, começamos com o nosso próprio conceito autodefinido de amor e permitimos que esse conceito brinque de ser Deus. E damos a ele um adesivo religioso. Quando digo brincar de Deus aqui, quero dizer que deixamos que esse conceito defina o que é certo e errado, bom e mal, digno de glória ou indigno, mesmo quando esse tipo de avaliação só Deus pode fazer. O amor aqui, mero sentimento circunstancial, se torna um ídolo que a gente põe acima de tudo e todos.
e rotula ele como amor de Deus. Deus chama a igreja para traçar limites, meus irmãos, limites que distinguem essas pessoas de outras pessoas, discípulos de não discípulos. Limites que impedem que algumas pessoas se associem a elas ao mesmo tempo em que excluem outros após eles terem se associado a elas. Não somente isso, Deus pretende que a igreja utilize essas linhas aqui a fim de ajudar a definir para o mundo o que o amor é exatamente. Num mundo caótico como o nosso, onde o amor é qualquer coisa. Porque onde não há definição de amor, tudo é amor. E onde tudo é amor, nada é amor. Olha o que é, gente. Nossa realidade, no sentido da sexualidade, das teorias de gênero, do clamor a favor do aborto crescente, do ódio, da polarização, não só aqui no nosso país, dá para ver bem agora que isso é muito maior do que a gente imagina. E nós, talvez como igreja cristã, não temos feito o dever de casa, temos tido divisões entre nós, antagonismos entre nós, falta de amor entre nós. E é por isso que muitas das vezes não ocupamos o lugar que Deus colocou para nós nesse mundo, como luz do mundo e sal da terra. Nós temos que fazer um exame numa manhã como essa. Um exame sério. Veja, e aqui finalizo esse texto de Mateus 16. Você é Pedro, Jesus diz. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Jesus está falando ali de Pedro, sim. Mas não está dizendo que Pedro é infalível. E não está dizendo que Pedro, inclusive, não vai errar. Pedro errou, foi repreendido por Paulo. Geralmente se fala, né? Puxa, mas se a sucessão apostólica é a partir de Pedro, Pedro morreu antes de João, então quer dizer que quem era o sucessor? João perdeu o posto para alguém que veio de Pedro. Há vários problemas em interpretar esse texto como sendo garantidor de que a sucessão apostólica, essa centralização institucional é que diz o que é a igreja. Não, o texto não diz isso, embora sim, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a igreja está estabelecida, Efésios capítulo 2. Mas veja, sobre eles, os apóstolos, no caso aqui, Pedro de fato está avantajado nesse tempo pela liderança que ele tem daquele grupo. Sobre esse ensino, a igreja vai ser edificada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para essa comunidade. É um privilégio poder construir essa comunidade e se deixar construir por Jesus. Nós fizemos um caminho desafiador até aqui. Somos um conglomerado de pessoas e experiências diferentes. Por outro lado, receber uma igreja pronta é uma coisa, participar da sua construção, conhecendo que Jesus se compromete a fazer esse trabalho, isso é um privilégio. Tem um custo, evidentemente, tem desafios, evidentemente, mas Jesus nos dá essa missão de trabalhar por uma igreja sadia. Ele promete. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação majoritária desse texto não tem em vista aqui o diabo em si, mas tem em vista que a morte não poderá sucumbir os discípulos de Yeshua, os discípulos daquele que agora cabeceia a sua comunidade, antes Israel, agora um novo Israel como povo de Deus através do Messias. A morte não vai nos atingir. Nós estávamos cantando agora no início desse culto. A guerra começou. A maneira como Jesus ressuscitou e venceu a morte. De alguma maneira misteriosa, o que a gente está construindo aqui com Jesus como comunidade
vai ter durabilidade. Você está enganado imaginando que os teus irmãos aqui vão ser só circunstancialmente seus irmãos. Na verdade, estamos em construção do povo que será de Deus, que é de Deus e que adorará Deus para sempre. A gente não sabe ainda o que acontece de fato depois da morte. Não teve a experiência disso. Isso é um mistério. Mas a igreja não é uma comunidade que a gente vive aqui para resolver os nossos problemas. Na verdade, nós estamos em construção do reino de Deus, do povo, da comunidade de Deus para sempre. E vamos conviver para sempre. Isso é muito diferente do que essa ideia de ir a culto. Eu vou no culto lá, eu não vou no culto, hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Você não entendeu que você faz parte de algo muito maior do que uma instituição terrena. Jesus aqui está dizendo: eu edificarei a minha igreja e a morte não porá limite sobre esta igreja, enquanto meu povo. Irmãos, nós não enxergamos isso. É por isso que nossos compromissos, bem menos importantes, tomam as nossas prioridades. E a gente perde de vista numa visão míope quem está fazendo a obra em nós, para onde a gente está caminhando. Qual é o nosso lugar no reino de Deus?